Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado e esse vídeo é pra você que gosta de uma treta. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? É isso mesmo, esse vídeo é dedicado a você que gosta de uma treta. Porque, honestamente, quem não gosta de ver um barraco, né? De ver o circo pegando fogo? Pensando nisso, eu separei os melhores barracos, as melhores tretas nos livros de Harry Potter que foram cortadas nos filmes. Tipo, e eu não tô falando de duelo, varinha, não. Eu tô falando de barraco, xingamento e porrada. Então você que não é inscrito aqui no canal, já deixa de ser trouxa e se inscreva nesse botãozinho vermelho aqui, ó. É de graça, você não paga nada e fica totalmente por dentro de tudo que acontece nesse universo mágico de J.K. Rowling. Ativa o sininho também pra você receber uma mensagem toda vez que a gente mandar um vídeo novo, combinado? A primeira treta que eu separei pro vídeo de hoje acontece lá em Harry Potter e a Câmara Secreta. Quando a família Weasley vai até a Floreios e Borrões, a livraria lá no Beco Diagonal, pra comprar os livros escolares das crianças, o Draco Malfoy chega, cheio de arrogância, dizendo que o Harry não pode ver uma câmera, que ele adora sair na primeira página, isso até chega a passar no filme. Só que depois disso, o Lúcio, pai do Draco, chega também esbanjando tamanha arrogância igual o filho. E aí ele fala pro Arthur, que tava conversando com os pais da Hermione, que ele achava que a família Weasley não podia chegar mais no fundo do poço do que eles já estavam. E aí, meus amigos, ele partiu pra humilhação da família do Sr. Weasley, e o Sr. Weasley, que não é de ferro, perdeu a paciência vendo sua família ser humilhada por Lúcio Malfoy, e aí ele meteu a porrada nele no meio da livraria. Várias pilhas de livros começaram a cair, o Fred e o George gritavam, pega ele, papai, a senhora Weasley gritava, não, Arthur, e finalmente o Hagrid, que tava lá no Beco Diagonal, chegou pra separar os dois, que foi uma treta que, olha, cara, eu queria muito ter visto no cinema o senhor Weasley dando umas porradas no pai do Draco. E já que a nossa primeira treta envolvia o pai da família Weasley e o pai da família Malfoy, vamos falar da segunda, que envolve os filhos da família Weasley e o filho da família Malfoy. Em uma partida de quadribol lá em Ordem da Fênix, que a Sonserina perde pra Grifinória, o Draco fica fazendo provocações. Já não bastava a música que ele havia escrito pra humilhar o Rony, que a torcida cantava, coisas como o Weasley nasceu no lixo, tipo umas coisas bem humilhantes mesmo. E aí essa musiquinha fazia com que o Rony ficasse puto e tomasse gol toda hora. Só que aí o Harry apanhou o pomo de ouro e resolveu o problema, a Grifinória ganhou, só que o Draco, Draco, né, a gente conhece, ele foi lá e ficou provocando quando eles já estavam no chão, ele chegou perto do Fred e do George e falou que ele queria colocar mais umas frases na música, só que ele não achava rima pra palavra gorda e feia pra homenagear a senhora Weasley e nem fracassado inútil pra homenagear o Arthur Weasley. Nisso Harry ouve e fica segurando, né, o Fred, o George, as companheiras do time também ficam segurando, só que aí o Draco pega mais fundo na ferida e fala pro Harry que ele gosta dos Weasley, até passa as férias na casa deles, porque a casa deles é um chiqueiro e lembra o cheiro da casa fedida da mãe do Harry. Mano, não ofende, já é errado ofender a mãe de alguém, é mais errado ainda ofender a mãe que tá morta. O Draco pediu pra tomar umas porradas, e aí foi o Harry e o Fred, ou o Harry e o George, pra cima do Draco e meteram-lhe a porrada, deram um nele, o que acabou resultando na punição vitalícia do Harry, do Fred e do George em jogar quadribol. A Umbridge disse que eles nunca mais poderiam jogar porque eles machucaram o Sr. Malfoy. E já que um assunto está puxando o outro e eu mencionei a amada Dolores Umbridge, por que não falar daquela tretinha, não é nem bem uma treta, mas é uma troca de faíscas magnífica entre a Umbridge e a Minerva. Em uma das aulas de transfiguração da Minerva, a Umbridge vai lá inspecionar. A Minerva então começa a sua aula ali como se a Umbridge sequer existisse. A Minerva ignora e continua dando a aula, continua falando com os alunos. Por fim, a Minerva faz uma cara meio tipo... Pois não, e a Umbridge pergunta se ela recebeu o aviso que a aula dela seria inspecionada, mas a Minerva nem deixa ela terminar de falar e diz que obviamente ela recebeu, senão ela questionaria por que a Umbridge estava ali. Nisso a Minerva foi continuar dando a aula e aí a Umbridge mais uma vez. Mano, a Minerva
dá uma tirada nela. Ela fala assim, olha, se você quer avaliar minha aula, por que você não para de interromper? E outra, na minha aula eu não permito que ninguém fale enquanto eu estou falando. Mano, Minerva, eu amo você, mulher. A treta de número 4 que eu separei pro vídeo de hoje, essa é a treta, acho que é a melhor. Sabe o barraco do século? É essa. Quando o Harry, o Rony e a Hermione estão lá no Beco Diagonal em Enigma do Príncipe, eles vão seguir o Draco, e aí eles vão lá na Madame Malkin. O Draco tá lá medindo suas vestes, e aí quando o Harry, o Rony e a Hermione entra, o Draco fala assim, mãe, eu descobri porque você tá sentindo cheiro ruim, acabou de entrar uma sangue ruim aqui. E aí o Harry e o Rony fica puto, já levanta a varinha pro Draco, e a Madame Malkin fica desesperada e fala, gente, não precisa disso, calma, vamos, né, ter paz no coração. Só que o Harry e o Rony estão cagando, eles ficam com a varinha apontada, prontos pra atacar o Draco. E aí a Narcisa, mãe do Draco, aparece e fala, olha, abaixa essas varinhas, porque se vocês atacarem meu filho, vai ser a última coisa que vocês vão fazer na sua vida. E o Harry, meus amigos, dá uma tirada na Narcisa. Ele fala o seguinte, E nessa hora, meus amigos, o Harry dá uma bela de uma tirada, um coice praticamente na Narcisa. Ele fala, você vai fazer o seguinte, vai chamar os seus amiguinhos comensais da morte pra pegar a gente? Oh, não deixava. Você era desses da escola que falava, oh, eu falava, eu era mó isqueiro, mano. E aí a Narcisa, sem perder a classe, fala que o Harry tinha um sentimento de falsa segurança por ser o preferido do Dumbledore e que logo isso chegaria ao fim. E aí o Harry dá um coice engatado no que ele já tinha dado e fala, eu não tô vendo Dumbledore aqui, você quer me atacar? Quem sabe eles não arranjem uma cela em casal pra você e o perdedor do seu marido lá em Azkaban. E aí a Narcisa dá uma, sem perder a classe também, ela fala assim, relaxa, Draco, relaxa, o Harry vai se juntar ao seu querido Sirius antes de eu me juntar ao Lúcio. E a nossa treta de número 5? A nossa treta de número 5 é entre amigos, entre o Harry e o Rony. Lembra lá em Cálice de Fogo que o Rony fica puto achando que o Harry colocou o nome dele no cálice e que ele mentiu pra ele, que ele não contou? Na verdade, no filme eles ficam até sem se falar há pouco tempo, mas no livro eles ficam muito tempo, tipo, bastante sem se falar. E aí na noite em que o Harry tá conversando com o Sirius lá na lareira, na sala comunal da Grifinória, o Rony interrompe, igual acontece no filme. Só que no livro, o Rony pergunta, com quem estava falando e tal, e tem aquela troquinha de ofensas que tem no filme, né, que ele fala que ele tava treinando pra próxima entrevista, faz aquela provocaçãozinha. Só que no livro, meus amigos, o Harry tá com aquele bottom do Potterfed, sabe, que a galera tava usando, e ele pega e ataca no Rony, cata na testa dele, e aí ele fala assim, toma pra você usar na terça-feira, que seria o dia da primeira tarefa. E aí o Harry, vendo que catou na testa do amigo dele e que provavelmente teria machucado, ele fala o seguinte, quem sabe com sorte você não ganha uma cicatriz, afinal você sempre quis ter uma, não foi? E mano, isso foi muito pesado, porque a gente sabe que o Rony, ele tinha esse complexo de inferioridade, de sempre viver na sombra ou dos irmãos ou do Harry, né? Então eu achei que foi bem pesado isso. Nem foi uma treta, porque o Rony nem respondeu, né? Ele só ficou, tipo, sem acreditar que aquilo teria vindo do Harry. Tudo bem que depois eles se desculparam, né? Mas foi pesado, foi pesado. A nossa treta de número 6, ela não acontece aos nossos olhos na realidade, ela é contada, né? O Ron, o Fred e o George conta lá em Ordem da Fênix que o Percy e o Sr. Weasley brigaram feio, que eles tiveram uma treta cabulosa, monstruosa, porque o Percy havia sido promovido pelo ministro da magia Cornélio Fudge, né? Claro, para ser usado para espiar a família Weasley, porque sabia da amizade deles com o Dumbledore, e o Percy chegou se gabando em casa, e aí o Sr. Weasley fala, mas você não tá vendo o que tá acontecendo? Voldemort voltou. E o Percy resolve humilhar o pai dele, dizendo que ele não tinha ambição, que ele era um idiota por acreditar no Dumbledore, que por isso que eles eram pobres, que ele não ia trair o Ministério da Magia e que ele ia fazer questão de falar que não pertencia mais à família Weasley. E cara, isso é uma treta bem grande, é uma treta de família muito grandiosa, muito monstruosa, tanto que isso acarreta no Percy ficar sem falar com a família quase um ano ali, ele só volta em Enigma do Príncipe por interesse do ministro, ou seja, não mudou muito, só lá em Relíquias da Morte
Morte quando ele viu que tava totalmente errado. Aí ele tentou dar uma consertada nas coisas. E a nossa sétima e última treta aqui do episódio do Caldeirão Furado, das maiores tretas de Harry Potter, não é uma treta. Não é uma treta, vocês me desculpem, mas ela é uma tirada, um coice, tipo, muito bem dado, que a gente sempre esperou o Harry fazer. Lá na primeira aula do Snape em Enigma do Príncipe, que ele deu de defesa contra as artes das trevas, ele questiona o Harry e fala: Potter, eu disse pra você praticar feitiços não verbais, não disse? E aí o Harry fala: sim. E o Snape completa: sim, senhor, né? Tipo, me chama de senhor, mano, sou seu professor. E aí o Harry responde: não, professor, não precisa me chamar de senhor. E tipo, pra você que tá assistindo esse vídeo, pode não parecer grande coisa, porque aqui no Brasil é mó bagunçado, né? Aluno dá na cara do professor, é um desrespeito total. Mas lá, as coisas lá são muito diferentes. Não se desrespeita um professor como aqui no Brasil, infelizmente, é normal. Então essa tirada do Harry foi digna de ser colocada aqui. Não precisa me chamar de senhor professor. Só teria sido melhor se ele não tivesse recebido uma detenção, que foi o que aconteceu, né? Vai, Harry, quer tirar onda com o professor, ó? Bem feito. É isso aí, meu bruxo, minha bruxa, o vídeo vai ficando por aqui. E se você gostou, deixa o seu like, porque ajuda pra caramba. Não se esquece de se inscrever no Caldeirão, igual eu falei lá no início, deixa de ser trouxa, se inscreve, é de graça, não custa nada e nem rola treta. Por que eu falei isso? Eu quis ser descolado com o tema do vídeo, mas eu não sei fazer piada. Ah, e antes que alguém fale, faltou a treta do Harry e do Lupin, ai, faltou a treta do Dumbledore e do Ministro. Eu separei essas tretas porque eu, particularmente, acho elas mais punks, eu acho essas tretinhas mais legais, mais assim, de sentar com a pipoquinha e ficar assim, oh meu Deus, tá tretando, né? Nós nos vemos num próximo vídeo, fiquem na paz, não arrume treta com ninguém e mal feito feito.